Olá, tudo bom com você? Que bom que você clicou nesse vídeo. Passaremos os próximos minutos juntos e tenho certeza que será incrível. O óbvio que ignoramos. Com toda certeza você já foi em um culto e ao ouvir a pregação você pensou, poxa, isso é tão óbvio. Talvez você já fez um investimento para uma conferência, para um congresso, para ouvir um outro pregador e de repente você ouve aquilo que costumeiramente você costuma ouvir, tem o hábito de ouvir na sua igreja, e você fala, puxa, tão óbvio isso, aí você se depara com um livro, a indicação de alguém, ou você compra pelo título ou pelo autor, e de repente aquela verdade é tão básica, é tão ordinária, é tão óbvia, que leva você a um senso de que talvez você não precise disso. Eu quero falar um pouco sobre isso. Teólogo do século XIX, início do século XX, Chesterton, ele costumava usar uma ilustração, era comum, era de praxe ele usar essa ilustração, e ele fala sobre um navegador que sai para explorar novos lugares. Ele deseja encontrar territórios desconhecidos, ele quer algo novo. Momentos após a sua partida para essa nova exploração, uma tempestade atinge o barco, fazendo com que ele, perdido, retorne para o mesmo lugar de onde ele saiu. Mas sem saber disso, ele acha que descobriu um lugar totalmente novo, quando na verdade ele havia voltado para casa. O que Chesterton está fazendo aqui, através dessa ilustração, é um elogio ao retorno aos fundamentos, ao básico, ao óbvio. Chesterton diz que sem os fundamentos, a nossa fé é como fogos de artifício, barulhentos, bonitos, coloridos, mas imprestáveis para a guerra. Nós somos uma geração que desejamos constantemente consumir algo novo. Nós queremos coisas novas, nós queremos uma mensagem nova, nós queremos um pregador novo, nós queremos uma igreja nova e muitas vezes até queremos uma Bíblia nova. Mas na verdade, aquilo que eu quero conversar com você hoje é sobre o básico. Aquela conversa antiga, aquele velho papo que de tanto ser repetido parece óbvio. Aquilo que nós imaginamos que todos já sabem, mas que talvez nem todos saibam. Eu ouvi a história de um pregador que ele, todas as vezes que tinha a oportunidade de pregar, ele pregava sobre o Salmo 23. Todas as vezes ele pregava sobre o Salmo 23. Até que um irmão o abordou após a sua pregação e disse, irmão, você só conhece o Salmo 23? Até parece que na Bíblia só existe o Salmo 23 porque você só prega o Salmo 23, não tem uma outra mensagem para pregar. Aquele pregador olhou para o irmão e fez a pergunta-chave, a pergunta crucial. Você conhece o Salmo 23? Aquele irmão pensou e disse não. Pois é, então eu vou continuar pregando sobre o Salmo 23. Talvez você já ouviu alguém falando sobre isso, ou até mesmo eu já falei, ao ouvir um sermão, por exemplo, sobre oração, sobre ler a Bíblia, sobre jejuar, sobre congregar. Aí nós pensamos, poxa, isso é tão óbvio e por isso nós ignoramos algumas coisas que você vai ouvir ao longo dessa jornada de mentoria. Talvez você pode pensar, poxa, mas isso é tão óbvio. Colocar Deus em primeiro lugar, não se preocupar, o cuidado paternal de Deus para com os seus filhos, viver o hoje e não se preocupar com o dia de amanhã. Poxa, isso é tão óbvio. No livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis, ele cria a seguinte metáfora. Ele fala sobre um demônio sênior chamado Maldanado, e esse demônio está treinando um demônio mirim e ensinando ele a como infectar um relacionamento de um homem com outras pessoas. E olha o que ele diz. Mantenha a mente dele longe dos deveres mais elementares, o óbvio, o básico, o ordinário, direcionando-a para os mais avançados, os mais espirituais. Agrave essa característica mais humana, mais útil de todas, o horror e a negligência ao óbvio. Nós precisamos retornar ao óbvio. Nós precisamos voltar a pregar e a desejar ouvir e ler sobre assuntos que são óbvios,
mas que nós não podemos ignorar, porque são os fundamentos da nossa fé. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 2, Pedro diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha o que Pedro está falando. Eu não estou pregando algo novo, eu simplesmente estou relembrando vocês a respeito de algo que já foi falado por Jesus, pelos profetas, pelos apóstolos. Eu quero simplesmente relembrar, e na verdade essa é a nossa função. Como pregadores, nós somos tentados a pregar sempre algo novo, a falar algo que ninguém nunca falou, a falar aquela mensagem que alguém vai ouvir e vai dizer: uau, eu nunca ouvi isso, é a primeira vez que eu ouvi isso. Mas nós, como pregadores, como ministros do Evangelho, nós precisamos muito mais frequentemente relembrar as pessoas do que falar sobre coisas novas. Nós precisamos trazer essas pessoas de volta ao básico do que ensinar coisas novas que talvez nunca sejam praticadas, porque nem o básico, nem o óbvio está sendo colocado em prática. Muitas vezes esse comportamento é como o comportamento daquela criança que não quer aprender a lição e ela deseja fugir todas as vezes que ela tem que falar sobre aquele mesmo assunto. E normalmente é assim que nós nos comportamos. Olha para mim, eu quero a sua atenção agora, porque eu preciso falar algo muito importante para você. Nós não precisamos de mais uma pregação. O que nós precisamos é colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido a respeito de Jesus. Irmão, talvez você está vivendo uma vida com a cabeça gigantesca. Você está vivendo um tempo de obesidade cerebral, com tanta informação, com tanta pregação no YouTube, com tanta informação acessível, que você não está colocando em prática aquilo que é óbvio. O que você não precisamos é de mais uma pregação. Talvez você que está me ouvindo é alguém que já tem anos e anos caminhando com Jesus, e aquilo que é óbvio, que você sabe, aquilo que é fundamental, que você já ouviu centenas de vezes, você ainda não está colocando em prática. João capítulo 13, versículo 17, Jesus diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Filipenses capítulo 3, versículo 16, Paulo diz: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Transforme o seu conhecimento em poder, colocando ele em prática. Pare de querer coisas novas quando aquilo que você precisa é colocar em prática as coisas antigas. Duas coisas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o óbvio precisa ser dito. Como é possível, às vezes eu fico me perguntando, como é possível algo ser tão óbvio para uns e tão incrivelmente especial para outros? Como é possível? Como é possível? Aquilo que é óbvio para você é extraordinário para alguém que não sabe. Eu já tive conversas com ovelhas, com a minha própria esposa, com irmãos em Cristo, e eles vindo para mim compartilhar algo e com aquele olhar de que havia descoberto algo totalmente novo, algo revolucionário, e ele começava a compartilhar, ela começava a compartilhar, e eu ficava me perguntando dentro de mim, claro que eu não iria estourar o balão daquela pessoa que está tão feliz em compartilhar essa revelação, mas dentro de mim eu pensava: poxa, mas isso é tão óbvio, por que ela não sabe disso? Por que ele não sabe disso? É exatamente isso que eu quero chamar a sua atenção, porque o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser feito, e aquilo que é óbvio para você pode ser extraordinário para alguém que não sabe. Olhe para mim, aquilo que alguns chamam de óbvio, os mesmos não podem dizer da mesma forma que praticam. O eu sei não significa eu faço. Eu gosto da afirmação de John Piper, que ele diz: o que você e eu precisamos normalmente não é de um ensino totalmente novo.
verdades totalmente novas, provavelmente não são verdades. Precisamos ser lembrados da grandiosidade das antigas verdades. Precisamos de alguém que nos diga uma antiga verdade de uma nova maneira. Ou, às vezes, que apenas nos digam a verdade. O óbvio também precisa ser dito. Muitas coisas ao longo dessa mentoria vai soar para você como óbvio, como básico, como até mesmo ultrapassado de tantas vezes que já foi repetido. Deixa eu lhe falar, o óbvio precisa ser dito, assim também como o óbvio precisa ser feito. A segunda coisa é que o novo que tanto buscamos está no óbvio que ignoramos. O novo que tanto buscamos está no óbvio que ignoramos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Talvez você está buscando uma solução rápida, talvez você está buscando algo que resolva imediatamente todos os seus problemas, talvez você está buscando um novo pregador, uma nova pregação, algo totalmente novo. Mas deixa eu lhe falar, você pode correr, você pode fazer, como diz o paraense, arrudeios em relação a muitas coisas e constantemente você vai voltar para aquilo que é óbvio. A sua vida não será mudada sem oração, a sua família não será transformada sem jejum, a sua história, a sua igreja não será de forma alguma impactada sem a palavra de Deus, ou seja, sem aquilo que é óbvio. E o novo se revela naquilo que é óbvio. O novo se revela quando nós começamos a fazer, a agir, a praticar aquilo que nós já sabemos. O novo que tanto buscamos está no óbvio que nós ignoramos. Eu quero concluir lendo com você Hebreus capítulo 2, versículo de número 1. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Outra versão diz: por isso, se apeguem com maior firmeza às verdades que vocês já ouviram, para que você jamais se desvie delas. Deus te abençoe.